Então, esse evento é um evento muito especial, exclusivo para as pessoas que se inscreverem, tá? Então, se você ainda não é inscrita nesse evento que é gratuito, que é online, você sai daqui depois quando acabar a live, entra lá na minha bio, clica no link que tá lá, se cadastra, né? Coloca seu e-mail. Quando você coloca seu e-mail, você recebe aí um presente também muito especial que eu fiz especialmente para esse evento. E aí você recebendo aí esse link, você consegue acessar esse texto muito legal que eu preparei para vocês, tá? E na segunda-feira a gente começa as aulas, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo que é os temperamentos do seu marido. Por que a gente tem que falar disso? Porque quando a gente pensa em temperamentos do marido, a gente pensa em mudanças de atitude que antes a gente não conseguia mudar. Por exemplo, se antes você tentava falar para o seu marido, porque eu quero que você mude esse seu jeito de ser, eu quero que você seja menos extrovertido, você é muito extrovertido com as pessoas. Você entende como é algo muito amplo, muito abrangente? E quando você começa a conhecer o temperamento do seu marido, fica muito mais fácil você corrigir essas atitudes, fica muito mais fácil você corrigir esses comportamentos, tá? Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui? Como que funciona o temperamento? Foi feita uma classificação de temperamentos. Então, o que fizeram há muitos anos atrás, né? Hipócrates, que começou a criar esses perfis temperamentais, e depois Galeno, ele continuou e ele simplificou em 4 categorias de comportamento, que são os temperamentos que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes de falar dos temperamentos, o que é importante você entender? Temperamento é algo que a gente não muda, tá? Então, se você nasce com temperamento, não tem como você mudar. Não adianta você querer que o seu marido ele tenha um temperamento A, sendo que ele nasceu com outro. Quantas vezes a gente já não viu casal de gêmeos que nasce, né? Os dois têm o mesmo signo, têm o mesmo ascendente, né? Tem muita gente que acaba confundindo isso. Só que, na verdade, tem temperamentos completamente diferentes. Então, e por que isso acontece? Porque é algo que você já nasce com, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre essas 4 categorias. Existe a categoria do sanguíneo. E quais são os pontos fortes aí do sanguíneo? Vou falar pra vocês os pontos fortes e fracos de cada temperamento, tá? Então, vamos lá. O sanguíneo, ele é uma pessoa comunicativa, ele é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa adaptável, uma pessoa simpática, ela aguenta o tranco. Então, essas são características fortes do temperamento sanguíneo. E quais são os pontos fracos aí do temperamento sanguíneo? É uma pessoa que é muito impulsiva, é uma pessoa que é um pouco desatenta, muito, pra falar a verdade, né? É uma pessoa mais superficial, uma pessoa exagerada. Então, olha só, começa a reparar se o seu marido, ele tem essas características, né? Se ele tem essa característica de ser impulsivo, de ser exagerado, entende? Como assim? São coisas que ele nasce com, só que nada impede você de olhar esses pontos negativos e ajudar seu marido a transformar esse comportamento dele. É a mesma coisa você. Se você tem um temperamento, aí à medida que você for identificando, né? Eu falei aqui do sanguíneo, mas à medida que você identificar o seu, você consegue olhar os pontos fracos aí do seu temperamento e tentar corrigir, e tentar contornar a situação, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o temperamento colérico. Os pontos fortes de uma pessoa colérica: é uma pessoa prática, é uma pessoa determinada, uma pessoa confiante, uma pessoa decidida, centrada. E quais são os pontos fracos? É uma pessoa impaciente, uma pessoa intolerante, uma pessoa dominadora, é uma pessoa que tem a tendência a ser soberba. E o que é soberba? É uma pessoa que ela se acha melhor do que os outros. Então, olha só, a gente fala que é um ponto bom, né? É um ponto positivo ser uma pessoa prática, só que olha o ponto negativo de ser uma pessoa prática, né? Você acaba sendo impaciente. Então, o que acontece? Você acha comportamentos para você conseguir se enxergar, tanto você quanto a pessoa que está convivendo com você. E aí, agora vamos falar do melancólico. A pessoa que é melancólica, o ponto forte dela é a lealdade, é uma pessoa dedicada, uma pessoa justa, uma pessoa intensa. E os pontos fracos de um melancólico? É uma pessoa mais pessimista, mais antissocial, mais medrosa, mais inflexível.
Então começa a reparar aí se você ou seu marido se enquadra em um desses temperamentos. E tem o fleumático. O fleumático é uma pessoa equilibrada, uma pessoa confiável, consistente e paciente. E os pontos fracos do fleumático? É uma pessoa acomodada, desmotivada, indecisa e lenta. Então, olha só, começa a pensar assim, imagina que você conseguiu identificar aí o seu temperamento e conseguiu identificar o temperamento do seu marido. Quando você para analisar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e os dele também, você começa a perceber por que muitas brigas elas acontecem. Por exemplo, olha, para você ter uma ideia aqui em casa, eu sou uma pessoa que eu tenho o temperamento colérico, eu sou uma pessoa mais prática, eu sou uma pessoa mais determinada, mais decidida, e só que o meu ponto fraco é ser muito impaciente. E aí, o que acontece? O Wellington, ele é o fleumático. Qual que são as características do fleumático? Então, é uma pessoa equilibrada, confiável, só que o que acontece? É uma pessoa indecisa. E aí, você imagina uma mulher impaciente com um homem indeciso, tanto de briga que não sai, se você não para pra identificar isso, se você não para pra olhar e falar, caramba, isso faz parte dele, ele é assim, ele é uma pessoa indecisa, não é que, ele tá fazendo isso pra me irritar, muitas vezes a gente acha, né, tá fazendo isso de propósito, é por isso que ele é acomodado desse jeito, e não é característica, tá? Então, quando você vê essas combinações, você começa a perceber, porque muitas vezes os casais eles se divorciam. E sabe qual que é a maior justificativa lá de divórcio? Incompatibilidade de gênios, que eles falam, né? Por quê? Porque é um casal que tinha temperamentos diferentes, que não conseguiu se entender, não conseguiu achar um meio termo. Por exemplo, aqui em casa, né? Eu sou uma pessoa impaciente, o Wellington ele é super paciente. Então, nas brincadeiras com o meu filho, Pedro, eu sei que ele tem mais paciência. Então, a gente usa dos pontos fortes um do outro para trabalhar em conjunto, para trabalhar em parceria. E é a mesma coisa que você tem que fazer aí no seu casamento. Então, se você quer mudar, que você quer que o seu marido ele mude alguma atitude dele, entenda. Primeiro classifique esse temperamento, porque é muito mais fácil você nomear um item que você quer mudar. E tem que ser um item por vez, tá? Não adianta você querer mudar tanto você quanto o outro de uma vez só. Eu vou falar aqui pra ele mudar, eu não quero que ele seja nem acomodado, nem desmotivado, nem indeciso, nada disso. Não dá. A gente tem que ir passo a passo, né? Pedrinha por pedrinha que a gente vai tirando do caminho pra gente conseguir salvar o casamento, tá? Então, entenda, você consegue sim, você tem a faca e o queijo na mão quando você entende os temperamentos e você consegue ir identificando item a item pra poder trazer isso à tona. Por quê? Quando a gente tá numa conversa que a gente quer que o outro mude, a gente tem a mania de generalizar. Por exemplo, a gente fala assim, você é muito egoísta. Só que em vez da gente falar o fato que aconteceu, que te fez concluir que aquela pessoa é egoísta, não, a gente logo rotula. Então, quando você traz clareza na sua comunicação, fica muito mais fácil o outro entender o que ele fez, entende? Mesmo que ele não reconheça, né? A gente não tá... Tem muitas pessoas que são orgulhosas, que nunca assumem que estão erradas, mas o fato de você trazer clareza na sua comunicação faz com que a pessoa entenda o que você disse, tá? Faz com que ela não ache que você bota defeito em tudo, que você nunca tá feliz com nada, porque as brigas, elas sempre começam e terminam assim, né? Você nunca tá contente com nada, você reclama de tudo. Então, quando você traz um assunto específico, fica muito mais fácil. E para vocês terem uma ideia do poder da linguagem, do poder da comunicação e da palavra certa usada, fizeram um experimento com uma tribo fora do país, que essa tribo, ela não tinha no dialeto, né, no vocabulário delas, não tinha a palavra azul. E olha só, aí fizeram um experimento com eles. Colocaram lá um monte de imagem, um monte de quadradinho, todos iguais, com a cor verde. E um deles com a cor azul. E aí perguntaram pra eles, tem algum quadrado aqui que é diferente? Aí eles falaram, não, é tudo igual. Aí você fala, nossa, mas tá claro, tinha o azul ali, né? Mas eles não conseguiam identificar. Por quê? Porque eles não tinham aquela palavra e eles não conseguiam enxergar, eles não viam a diferença. Para eles eram quadrados com a mesma cor.
Aí fizeram, para descartar deficiência cognitiva, né? Eles fizeram outro teste. Eles colocaram vários quadradinhos amarelos, todos amarelos. E aí perguntaram, tem algum que é diferente? E aí o moço da tribo falou, tem. Só que na verdade, pro nosso olho, era tudo amarelo. Ele falou, não, tá claro aqui, ó. Tem esse daqui que ele é amarelo tal. Por quê? Porque naquele dialeto, as cores amarelas, elas eram classificadas por tonalidades. Então, olha só, como o azul para ele não enxergava, da mesma maneira a gente não enxergava aqueles tons de amarelo porque a gente não tem na nossa linguagem aquela nomenclatura. Então, o nosso olho passava despercebido. Entende como você ter uma comunicação, quando você tem uma palavra de algo que você quer que mude, fica muito mais fácil você conseguir identificar e trazer à luz o problema? É isso que você tem que fazer quando a gente pensa em temperamento, tá? Então, vamos lá. E por que a gente conhece o temperamento? Porque se acontece alguma coisa com você, né? Se algo acontece na sua vida, um problema. O problema, suponhamos que o problema é o mesmo, e esse problema ele aconteceu com 4 pessoas diferentes. Aconteceu com um melancólico, com um colérico, com um fleumático e com um sanguíneo. É o mesmo problema, é a mesma situação. O que acontece? O seu comportamento, a sua reação frente àquele mesmo problema, ele é diferente. E por que ele é diferente? Por conta do seu temperamento, entende? Então, o temperamento da pessoa, ele influencia o modo como ela reage a determinadas situações. Por isso que é muito difícil você pedir pro seu marido assim, por que você não pode ser igual a marido de fulana de tal? Por que você não pode ser, sei lá, prático igual o marido de não sei quem? Entende? A reação das pessoas, ela é diferente. Então, por isso que você precisa entender que o temperamento dele é algo que você tem que se adaptar. É algo que você tem que se adequar. E que você pode, sim, usar ao seu favor. E aí, quando a gente pensa no seu temperamento, o que acontece? Quando você conhece o seu próprio temperamento, isso é uma grande oportunidade de você se conhecer, de você praticar aí o autoconhecimento. Hoje, o dia a dia tá tão corrido, a vida tá tão corrida, e a gente não para, né, pra se conhecer, a gente não para pra identificar o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente quer da nossa vida. As coisas, elas só acontecem, né? O mundo, ele só vai acontecendo. A gente só para pra olhar um pouquinho pra gente quando acontece um problema, né? Como por exemplo, uma crise no casamento, algo que sai do seu controle e você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? É aí que você para pra analisar. Enquanto tá tudo bem, enquanto você não tá tendo nenhuma reação, você não tá tendo nenhum problema, a gente não para pra olhar. A gente não para pra prestar atenção. Então, entenda, conhecer o seu temperamento, mesmo se você não está com crise no casamento, ele te dá uma oportunidade de você se conhecer, tá? E aí, quando você entende que o temperamento ele faz parte de você também, da mesma maneira que você antes queria que o marido mudasse aí algumas atitudes, pode ser que o seu marido queira que você mude atitudes também que fazem parte do seu temperamento. Por isso que muitas mulheres acabam se perdendo de si mesmas. Por quê? Porque o homem fala, por exemplo, a mulher ela é super extrovertida, né? Ela gosta de sair, gosta de passear, gosta de dar risada, conversar, super extrovertida. E o homem fala pra ela, olha, eu não quero mais que você seja assim. É engraçado, né? Que quando conheceu, era assim. Só que depois que casa, quer que mude o comportamento. E aí, o que essa mulher ela tenta fazer na tentativa de agradar o homem? Ela tenta mudar quem ela é, entende? Então, quando você tenta mudar quem você é, você acaba se perdendo de si mesma, tá? Então, entenda, você consegue sim trabalhar pontos fracos aí, você consegue fazer melhoria, afinal a gente tá nesse mundo pra evoluir, né? Só que você não pode mudar quem você é, certo? Isso é muito importante de vocês entenderem e é por isso que muitas mulheres acabam se perdendo de si. Acabam deixando de olhar pra si. Consegue olhar só pro relacionamento, consegue olhar só pros filhos e pra si que é bom nada, tá? Então, isso é importante de vocês entenderem. Então, vamos lá.
outra coisa legal de você entender quando você entra nessa questão de temperamentos. Eu tenho uma aluna do programa Ela no Ar, que quando ela começou o programa, ela tava ali com problema com o marido dela, né? Por quê? Porque ela tinha muitos ciúmes dele, né? Ela tinha muitos ciúmes, ela queria a todo momento controlar cada passo dele, queria saber onde ele tava, se ele chegava um pouco mais tarde, ela já mandava mensagem, ela já queria, sabe? Ela ficava muito no pé. E aí, quando foram acontecendo as crises, quando a situação ela foi piorando e ela entrou pro programa e a gente começou a falar sobre isso, aí que ela percebeu que muitas coisas que ela começou a fazer não fazia parte do que ela era. Ela começou a mudar por ele, entende? Ele queria que ela mudasse, ela começou a se perder de si, ela começou a se sentir insegura e começou a sentir ciúmes dele, entende? Então, olha só como tudo começou. Quando ela se perdeu de si, tá? Então, por isso que vocês precisam prestar atenção, identifica aí o seu temperamento, identifica qual deles faz parte de você, para aí sim você conseguir iniciar melhorias, mas dentro do que você é. Não querer mudar o seu jeito, tá? Por isso que muitas vezes a gente hoje tem, né, o recurso das redes sociais, só que as redes sociais, quando a gente usa para se comparar com o outro, é muito complicado, né? Quando a gente vê uma mulher, por exemplo, com uma vida prática, ela começa ali o dia dela 5 horas da manhã, termina 11 horas da noite, tá a todo vapor, você fala, meu Deus, eu não consigo ser assim, por que eu não sou assim, né? E aí você começa a se comparar, você tá comparando temperamentos diferentes, tá comparando pessoas diferentes. Você pode sim se comparar desde que você use essa comparação para se melhorar, não para se culpar, entende? Então é isso que você tem que fazer. E com relação às mudanças do seu marido, de temperamento, essas mudanças de comportamento que você quer que ele tenha, a primeira coisa que você precisa fazer é, quando for conversar, falar de um assunto por vez. E de preferência, gente, não começar o assunto já reclamando, sabe? Já falando e já rotulando. Começa a prestar atenção se vocês não estão rotulando, se vocês não estão usando palavras do tipo, eu sei, você sempre faz isso comigo, você nunca faz isso pra mim, você sempre fica conversando com tal pessoa e não conversa comigo. Então, começa falando sobre como você se sente nessa situação. E não como... para de acusar, sabe por quê? Porque quando você acusa o outro, a única coisa que passa na cabeça dela é como eu vou me defender. Ela nem para pra pensar no que você tá falando. Ela tá pensando em como ela vai responder pra se defender. Por isso que a coisa mais errada que vocês podem fazer é começar uma conversa acusando. Não dá jeito, por mais que você esteja com toda a razão do mundo. Começar acusando não vai trazer o que você quer, tá? Chegar num acordo. O que é um acordo? Você tem um problema e você precisa de uma solução. Você quer resolver. Talvez o jeito que vai ser resolvido não seja o jeito que você pensou. Talvez você vá com uma proposta, ele vá com uma proposta e vocês dois tenham que unir essa proposta para conseguir achar o meio termo. Porque se você ganha uma discussão e ele só fala amém, pode ter certeza, ele só tá falando amém para não estender a briga, tá? Então isso é legal vocês entenderem que muitas vezes ele fala, tá bom, tudo bem, é só para não estender a briga, porque ele sabe que não tem acordo. Isso não é entrar em acordo. Entrar em acordo é quando fica bom para os dois. E para isso, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam praticar o diálogo. E infelizmente o diálogo é algo que é uma das primeiras coisas que é perdida aí no casamento, tá? Então, começa a prestar atenção nisso. Se você tá indo com acusação, se você tá acusando, pode ter certeza, não vai dar resultado. Começa a perceber se você só para conversar quando é para falar de uma coisa ruim. Por quê? Porque se você faz isso, ele não vai querer conversar. Eu escuto muitas mulheres falando, mas meu marido é fechado, meu marido ele não quer conversar, ele não quer falar.
Mas do que vocês falam? Vocês falam só de coisa ruim? Vocês falam só de coisas que tem que resolver? Só de responsabilidade? E quando vocês começaram a namorar, era assim também? Só falava de coisa ruim? Só falava de defeito um do outro? Não, né? Esse momento de conversa era um momento legal, era um momento de descontração, entende? Então, olha só, como muitas vezes não é que o meu marido ele não gosta de conversar, é porque as situações mudaram, as conversas mudaram, tá? Vou falar um pouco mais disso no evento na semana que vem, né? No evento Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Então, se você não se inscreveu, depois entra lá e se inscreve, mas é algo que a gente tem que mudar. É a comunicação que convence, né? Uma comunicação onde você acusa o outro, ela não convence. Ela só afasta. Muitas vezes é melhor até ficar quieto do que se for para acusar, fique em silêncio, sabe? Não é assim que a gente começa. E tem algo que a gente precisa entender, que é até uma técnica que eu ensino dentro do programa, que é a comunicação empática. O que é a comunicação empática? É você ouvir o outro sem julgar. É você ouvir o outro sem que passe pelo seu filtro, do seu temperamento, sabe? Seu marido tá contando uma situação ali pra você e você já pensa, meu Deus, mas nossa, precisa enrolar tudo isso, não poderia ser mais prático, era só ter resolvido assim, assim, assado. Entende como tá passando pelo seu filtro? Agora, quando você entende o temperamento dele, você sabe que é uma pessoa mais paciente, mais pacífica, principalmente o temperamento fleumático, que é o temperamento do meu marido, eu sei que é uma pessoa muito pacífica. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito, assim, não que eu não seja pacífica, mas não é uma característica forte igual a dele. Então, muitas vezes, você tem que olhar para ele como se você tivesse aquele temperamento pacífico, como ser pacífico fosse uma coisa muito forte para você. E quando você começa a usar essa técnica de comunicação empática, de falar, não, para ele é difícil ser uma pessoa que bate de frente, para ele é difícil ser uma pessoa que vai entrar numa briga, aí você consegue começar a ouvir sem julgar. Aí você consegue, de fato, entender como que ele enxerga o mundo. Porque a questão dos temperamentos nada mais é do que isso. É a forma como você enxerga o mundo e a forma como você se enxerga no mundo. Entende? Por isso que é importante a gente conviver com pessoas de temperamentos diferentes. Imagina se a gente vivesse só com pessoas iguais a nós. Ia ser um mundo chato, entende? Imagina se eu vivesse com uma outra pessoa colérica que fosse impaciente também. 2 impacientes vivendo aqui. Tudo bem, até dá pra viver. Mas entende como os diferentes, eles também têm possibilidade? Você não precisa encontrar uma pessoa igual a você para ser feliz. Não. Você precisa se adaptar e conhecer, principalmente. Aí que tá a chave. É você, de fato, conhecer o outro. Conhecer o que o outro gosta, o que o outro quer, o que é um valor pro outro, né? Tem algo que é importante a gente ficar presente, que é valores, né? O que é muito importante, o que é inegociável para uma pessoa, o que é inegociável para você. Você já parou para pensar nisso? Tem uma aula dentro do programa que a gente faz a gente aprofunda no autoconhecimento. E eu percebo o quanto é difícil para as alunas esse tema. Por quê? Porque é algo que não faz parte. A gente aprende isso na escola? A gente aprende isso quando a gente liga a TV? A gente não aprende. A gente não aprende a se conhecer. A gente não aprende a dizer quais são os nossos limites. Então, quando você tem uma pessoa que tá te ensinando e é a primeira vez que você para fazer isso, é muito difícil. É como se sua cabeça ela ficasse bloqueada. Só que depois que você aprende, depois quanto mais você pratique, quanto mais você fica presente para as coisas que você gosta, para quem você é, muito mais fácil fica a sua convivência com o seu marido, com as outras pessoas, em sociedade, entende? Porque você para de querer ser diferente, entende? Você começa a aceitar o seu jeito e com o seu jeito você vive em sociedade, tá? É como se você não resistisse mais a quem você é, tá? Então, quando você estiver aí numa conversa com seu marido, deixa ele ser quem ele é. Ele é uma pessoa mais calma, ele é uma pessoa mais tranquila, deixa ele ser quem ele é. Ou ele é uma pessoa mais agitada e você que é mais tranquila, ele é uma pessoa mais exagerada, mais impulsiva, esse é quem ele é.
tá? Você tem que corrigir os comportamentos e que essas atitudes não são boas, e que essas atitudes não ajudam vocês. Mas isso é quem ele é.